Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui hoje para continuar a falar sobre as nossas dicas de como prevenir as doenças veiculadas por alimento com atitudes simples que podem fazer toda a diferença. Então a quarta dica, ela é extremamente importante e ela tem a ver com você armazenar, manter os alimentos a uma temperatura segura. Isso significa que, primeiro, a gente não deve manter os alimentos cozidos a temperaturas ambiente, por exemplo. Por quê? A temperatura ambiente, dependendo, claro, qual ela for, mas muitas vezes ela fica muito próximo da temperatura ótima de muitos micro-organismos. Isso significa que para eles vai ser uma maravilha e eles vão conseguir se multiplicar nesse alimento. Isso pode ser muito perigoso. Os alimentos que devem ser mantidos frios, de preferência, óbvio, a gente sempre segue o que está escrito no rótulo, a recomendação do fabricante, mas alimentos preparados em geral, saladas, outros alimentos frios, eles devem ser mantidos preferencialmente abaixo dos 4, 5 graus. Isso garante que a gente reduza a chance de multiplicação de micro-organismos nesse alimento. Além disso, uma dica importante é que a gente não descongele alimentos em temperatura ambiente. Por que eu tô falando isso? Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta é que na hora de descongelar, por exemplo, uma carne, a temperatura que fica na borda dessa carne rapidamente sobe, enquanto o centro desse alimento continua congelado. Isso significa que ao redor, naquele local onde o descongelamento começou a acontecer, essa carne ela fica numa temperatura propícia para multiplicação de micro-organismos. Isso é extremamente perigoso. Então a dica é sempre descongelar em temperatura controlada, como por exemplo na geladeira. Uma outra coisa que é super comum as pessoas fazerem errado é deixar os alimentos preparados sobre o fogão, dentro do forno, enfim, e não colocar na geladeira imediatamente, Então, acima de 2 horas aproximadamente, acaba se tornando perigoso você deixar alimentos em temperatura ambiente. Para finalizar, uma outra dica é não manter os alimentos por muito tempo, por exemplo, na geladeira ou mesmo no freezer, Então, sempre seguir a recomendação do fabricante sobre qual que é o tempo que aquele alimento ele fica bom, fica válido, Tanto na geladeira quanto no freezer, enfim, dependendo do tipo de alimento que for. Então, são dicas bem simples, mas que podem fazer toda a diferença, certo? No próximo vídeo eu falo mais uma dica para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau!